Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar de um assunto um pouco diferente. Nós vamos falar de todos os eventos que vêm acontecendo no mundo e mexendo com a nossa imaginação. Então nós vamos falar sobre os OVNIs, sobre o que está acontecendo no mundo. Nós vamos falar isso do ponto de vista da psicologia junguiana, usando o livro do Carl Jung chamado Um Mito Moderno das Coisas que São Vistas no Céu. Nós vamos falar da necessidade de compreendermos o que está acontecendo, de simbolizarmos tudo isso e da necessidade da fantasia que nós temos de acreditar em algumas coisas que às vezes não fazem parte da nossa realidade. Meu nome é Demetrios Mikulis e venha comigo que nós vamos estudar um assunto muito interessante nesse vídeo. Esse vídeo está sendo gravado dia 15 de 2 de 2023. Qualquer informação desatualizada deve ser considerada e um novo vídeo sobre o assunto será criado ou um card aparecerá aqui em algum lugar. Em 1938, um programa de rádio da CBS nos Estados Unidos simulou uma invasão alienígena, baseada no conto Uma Guerra dos Mundos de Herbert George Wells. A história trazia que os marcianos tinham invadido a Terra, tinham invadido Nova York, e esse conto ele era narrado de forma jornalística, então parecia que era de verdade. Isso causou pânico nos ouvintes que acreditaram na história como verdadeira e deu asas ao imaginário coletivo. Pesquisas após o evento levantaram que mais ou menos 1 milhão de pessoas acreditaram na história e mais ou menos 500 mil acreditaram que estavam passando por um perigo real por ter ouvido esse programa. Mas não foi dessa data que surgiu a mitologia dos OVNIs. Na verdade, essa mitologia vem desde muito tempo atrás, quando o homem ainda tentava entender a realidade que estava inserido depois da explosão de consciência que nós tivemos. A gente vê ainda em pinturas, em estátuas, vemos em gravuras, vemos nas histórias mitológicas, carros de fogo no céu, naves, barcas que voam. Então sempre houve essa mitologia dos OVNIs, mas sempre nós não temos uma forma de provar a existência desses objetos, se eles têm uma existência fora do nosso planeta, mas na aeronáutica o OVNI significa objeto voador não identificado e eles usam essa sigla para designar qualquer objeto aéreo que não seja identificado no radar, nem pelos pilotos, e só depois de investigação que se descobre qual objeto é. Então esses balões que apareceram nos Estados Unidos, que está sendo noticiado, eram OVNIs até eles descobrirem que eram balões da China, né? Balões de espionagem da China. Essa questão dos OVNIs e de vida em outro planeta, de vida nos cosmos, ela vem sendo mais popularizada também depois do livro Eram os Deuses Astronautas e depois do documentário que apareceu no Discovery Channel também, que virou um seriado, né? De mesmo nome, em que eles pegam contexto histórico e colocam ETs no meio desse contexto histórico. Mas o que isso tem a ver com a psicologia? Tudo. Tem tudo a ver. É um prato cheio para a gente estudar como se dá a constituição de um mito, de fantasias, de mecanismos de defesa contra situações que a nossa mente consciente e racional não consegue lidar. Lembra que eu falei sobre o livro do Carl Jung? O livro se chama Um Mito Moderno sobre as Coisas Vistas no Céu. Esse é um livro de 1958, mais especificamente ao volume 10/4 das suas obras completas. Nele ele trata sobre a mitologia dos OVNIs, sobre a forma de boato, sobre a forma de estudo científico, faz cruzamentos entre as mitologias com a mitologia dos OVNIs, e ele traz no livro, logo no começo, o seguinte: um objeto desse tipo desafia como nenhum outro a fantasia consciente e inconsciente. Uma produz suposições especulativas e histórias inventadas, e a outra fornece o fundo mitológico que faz parte dessas observações excitantes. Daí resultou uma situação na qual, muitas vezes, não se podia saber ou reconhecer, nem com a maior boa vontade, se uma percepção primária vem seguida de um fantasma ou, ao contrário, se uma fantasia primária que está se desenvolvendo no inconsciente assalta o consciente com ilusões e visões. E ele continua explicando que os primeiros sinais de história sobre OVNIs resultaram das observações de projéteis misteriosos no céu da Suécia, feitos nos últimos anos da Segunda Guerra Mundial, cuja invenção era atribuída aos russos, e também aos relatórios sobre Foo Fighters,
isso é, luzes que acompanhavam os bombardeiros dos aliados sobre a Alemanha. Full é igual fogo. Depois seguiram-se as estranhas observações de discos voadores nos Estados Unidos. A impossibilidade de achar uma base terrestre para os OVNIs e de explicar as suas particularidades físicas levou logo à suposição de possuírem uma origem extraterrestre. Com essa variação, o boato associou-se à psicologia do Grande Pânico de Nova Jersey, antes do início da Segunda Guerra Mundial, quando uma radionovela baseada num conto de H.G. Wells e que tinha como tema invasão de Nova York pelos habitantes de Marte provocou um verdadeiro corre-corre com numerosos acidentes de trânsito. A radionovela certamente tinha ido de encontro à emoção latente relacionada com a guerra que estava prestes a estourar. Como eu falei, Jung escreveu esse texto em 1958. Nessa época, as nações ainda se recuperavam da Segunda Guerra, estavam imersas em uma Guerra Fria. Essa Guerra Fria que teve início com o presidente Henry Truman, que teve início em 1947, quando ele afirmou que os Estados Unidos poderiam intervir em governos não democráticos. Governos não democráticos para eles eram os comunistas, né? Havia também o medo da guerra nuclear e a humanidade passava por uma mudança drástica de paradigma. A Guerra Fria ela trouxe uma incerteza à população e uma insegurança onde a qualquer momento uma nova guerra podia estourar. Qualquer deslize dos governantes, qualquer expressão mal utilizada por um governante poderia causar novamente uma terceira guerra mundial. Era essa o paradigma, era essa a mentalidade que eles tinham na época. Então o medo gera insegurança. O medo do desconhecido é um dos medos mais antigos que nós temos. E quanto mais conhecimento a gente tem sobre determinada situação, com mais confiança e menos medo dessa situação nós temos, porque nós vamos saber como enfrentar. Ao contrário, quanto menos informação nós temos referente a determinada situação, mais aquilo pode nos gerar mal-estar, mais aquilo pode nos gerar um medo, que era o que acontecia na Guerra Fria. Eles não tinham tanta informação sobre o que estava acontecendo. A mídia, antigamente, a gente não tinha uma internet para nos mostrar vários pontos de vista ou pessoas filmando e postando na internet mostrando o que poderia estar de fato acontecendo. A gente tinha só uma ideia do que estava acontecendo na realidade. E quando a gente enfrenta uma situação que a nossa mente não consegue entender, ela busca entender. Ela busca reconhecer padrões, ela busca reconhecer a figura como um todo. Ela busca trazer para o concreto uma ideia abstrata. E, contudo, nem sempre a gente tem um arcabouço teórico, um arcabouço racional para poder lidar com essas coisas desconhecidas em nossa mente. E aí que entra a função do símbolo, de nós simbolizarmos algumas coisas para poder entender e fazer sentido dessa coisa. O Jung traz que o símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. E ele continua explicando que uma palavra ou imagem é simbólica quando implica alguma coisa além do seu significado manifesto imediato. Essa palavra ou essa imagem tem um aspecto inconsciente mais amplo, que nunca é precisamente definido ou de todo explicado. Só para a gente ter uma ideia, o símbolo ele tem uma interpretação que pode ser considerada inesgotável. Quando a gente pega, por exemplo, a imagem de um círculo e a gente põe um pontinho dentro desse círculo, você pode dar N interpretações sobre esse círculo e eu posso dar minhas interpretações sobre ele também. É diferente do sinal. O sinal é uma sigla, é um logotipo, ele não exige interpretação, é uma imagem que representa alguma coisa. Já o símbolo não, o símbolo exige uma interpretação, e a interpretação pode variar de pessoas para pessoas. Com o símbolo nós conseguimos adaptar um entendimento para aquilo que a gente ainda não conseguiu compreender. Então nós criamos um símbolo, interpretamos esse símbolo e compreendemos a situação. Os gregos fizeram isso quando eles ligavam a simbologia dos deuses com sentimentos humanos. Então eles explicavam os sentimentos humanos através da influência desses deuses. Nós não compreendemos, por exemplo, o self, que no vídeo passado eu falei sobre ele, e Jung traz a simbologia da mandala como uma forma de estudar o self. Porque cada vez que você interpreta a mandala, você vai interpretar com a sua subjetividade esse símbolo de unificação. Agora, imagine como ficaria a mente de uma pessoa nesse estado de incerteza e desconhecimento que nós falamos da Segunda Guerra Mundial e após a Segunda Guerra Mundial e na Guerra Fria.
sempre com aquela discussão política à flor da pele, sempre com aquela tensão de que algo ruim pode acontecer a qualquer momento. E ela vê um meteoro se desintegrando na atmosfera, num evento, num espetáculo colorido e luminoso. Imagine que essa mesma pessoa nem mesmo sabe o que é atmosfera, muito menos meteoro, mas ela viu um documentário na televisão que falava sobre OVNIs. O que ela vai fazer? Ela vai falar para todo mundo que um disco voador caiu na cidade. Aquele evento natural vira um evento simbólico, porque ela pegou a simbologia do OVNI para poder explicar aquele evento, aquele espetáculo luminoso que ela viu no céu. Fala para as pessoas ao redor que viam um OVNI caindo. Algumas pessoas que também presenciaram vão falar: ah, então era isso, então era um disco voador que caiu aqui. E pronto, está aí instaurada, espalha-se essa notícia, instaura-se aí um contágio psíquico. E quando nós vamos estudar depois de 50 anos, a gente fica sabendo que um OVNI caiu naquela cidade no dia X, onde aquela notícia começou a ser espalhada. Então veja, é um símbolo buscando uma explicação para algo que ainda a pessoa não consegue compreender com o atual conhecimento, o atual arcabouço cognitivo. O Jung traz que a condição prévia para o aparecimento de um boato visionário, ao contrário do boato comum, é sempre uma emoção incomum para cuja propagação e desenvolvimento bastam a curiosidade popular e o sensacionalismo presentes em todo lugar. Agora sim, gente, nos dias de hoje isso é um pouco mais difícil de acontecer, já que a nossa ciência, os meios de comunicação, a mídia está muito mais avançada e logo um boato que é criado é abafado. Contudo, não sei se vocês notaram, mas essas reportagens sobre os balões da China, eles usam muito a sigla OVNI. A OVNI está fazendo assim, ó, ela está piscando aos nossos olhos. Principalmente se você pesquisa online ou no YouTube, você vai ver os Estados Unidos abateu mais 3 OVNIs. Aquelas mais sensacionalistas vão falar os Estados Unidos abateu 3 OVNIs cuja origem é desconhecida. Não é para você clicar, para você ir lá ver a notícia e tal. Claro que tem todo um marketing envolvido, o meu vídeo não é exceção, né? O título traz aí um chama para essa questão dos OVNIs, mas isso ativa o imaginário coletivo das pessoas, isso ativa esses arquétipos que são ligados a OVNIs, isso ativa a simbologia ligada a OVNIs e ativa essa busca por sentido que a gente tem procurado tanto, porque nós estamos hoje num momento complicado. Nós estamos saindo de uma pandemia global que no mundo todo matou quase 7 milhões de pessoas. Só no Brasil, quase 700 mil. Ou seja, só no Brasil foi 10% de todas as mortes do Covid foram no Brasil. Então a gente saiu também, entre aspas, de um movimento de extrema-direita global que estava causando uma dicotomia e um conflito muito grande entre a população, não só do Brasil, como também todo mundo. Teve o Trump nos Estados Unidos e outros líderes de extrema-direita em outros países. Tivemos logo em seguida a tensão entre os Estados Unidos e outros países, gerando memes pela internet sobre a Terceira Guerra Mundial. Logo após a guerra entre Rússia e Ucrânia, agora os cientistas descobriram recentemente que o núcleo da Terra está parando, e lógico, essa notícia é dada assim de forma sensacionalista, mas isso é um movimento natural que acontece às vezes. Recentemente o terremoto na Turquia, que até o momento que eu gravei esse vídeo estava em quase 40 mil mortos. Então veja que a gente passou daquele terror de incerteza, daquele terror atômico pós-Segunda Guerra Mundial, e caímos agora num terror da indiferença. Todos esses eventos são indiferentes a nós, e nós somos indiferentes a eles. E essa indiferença é muito incômoda, porque o nosso ego não aceita ser indiferente. O nosso ego não aceita que isso aconteça fora do nosso controle. Ele quer controle, ele precisa controlar o que está acontecendo. Então deve ter uma explicação lógica, deve ter um motivo para que tudo isso esteja acontecendo. Bom, pode até ter, mas se você não tiver todo o conhecimento sobre todas as variáveis envolvidas, isso é praticamente impossível. Você vai ter no máximo um pequeno vislumbre ou vai cair naquela coisa de vai procurar padrões e relacionar coisas que na realidade não tem muito a ver com a outra. Vai acontecer que podemos pensar assim: ah, tá quente aqui na minha cidade, tá quente mesmo, tá quente. Ah, está quente aqui na minha cidade, está quente mesmo, aqui está um forno e eu tenho que gravar o vídeo sem o ventilador ligado por causa do barulho, então eu estou suando bicas. Mas vamos lá.
Tá quente aqui na minha cidade. Isso foi por causa que o centro da Terra parou, então parou de ventar. E agora, por causa de ter parado, teve o terremoto lá na Turquia. Aí os ETs estão vindo para salvar a gente por causa da guerra na Ucrânia. Antes que a guerra na Ucrânia tome uma proporção global. E por causa que o núcleo da Terra parou também, os OVNIs estão vindo para ver se ajuda. Novamente, o contágio psíquico desse tipo de informação, ela propaga na nossa mente coletiva, na nossa nova mente coletiva, que nós chamamos de internet, e propaga no nosso inconsciente coletivo, ativando o que eu falei dos arquétipos e desses movimentos simbólicos da nossa mente. Fazendo pessoas assim menos esclarecidas acreditar que sim, tudo isso é verdade, tudo foi culpa do PT. Claro que isso é um exemplo exagerado, mas que infelizmente pode acontecer. O Jung trouxe, ainda nesse livro de 1958, um mito moderno sobre as coisas vistas no céu, que a atual situação mundial está mais do que nunca propícia para despertar a expectativa de um acontecimento libertador extraterrestre. Se uma tal expectativa não tem força para despontar mais nitidamente, é porque ninguém mais está tão firmemente enraizado na cosmovisão dos séculos anteriores para poder considerar como natural uma intervenção do céu. De fato, nosso desenvolvimento nos tem afastado consideravelmente da segurança metafísica do mundo na Idade Média, mas não tanto que as nossas bases histórico-psicológicas tenham se esvaziado de qualquer esperança metafísica. No consciente prevalece o esclarecimento racionalista que tem horror a todas as tendências ocultas. É verdade que existem esforços desesperados de volta às origens cristãs, mas sem chegar novamente àquela imagem limitada do mundo que, como antigamente, deixaria espaço suficiente para uma intervenção metafísica ou ajudaria a reviver uma fé no além verdadeiramente cristã e uma igual esperança num fim do mundo próximo que pusesse um fim definitivo ao erro da criação. A fé que se tem no nosso mundo e no poder do ser humano tornou-se, apesar de afirmações em contrário, a verdade prática e, por enquanto, inabalável. Veja que esse é um pensamento de mais de 50 anos atrás, mas ele está moderníssimo, extremamente contemporâneo, extremamente válido para os dias de hoje. A gente sempre tem essa sensação de fim do mundo, sempre essa ideia de me abduza, eu já não aguento mais esse planeta. Sabe, essa salvação do alto, um salvador celestial. E esse símbolo do salvador celeste ainda existe, mesmo entre os não cristãos. Esse salvador celeste agora foi colocado na imagem de um disco voador, por exemplo. Foi colocado na imagem de uma nova nação que pode intervir nos relacionamentos da minha nação e fazer com que tudo isso pare, todo esse problema acabe. A gente coloca agora a simbologia desse Salvador Celeste em líderes políticos, acreditando que esse líder vai fazer com que a nossa vida seja melhor, que a nossa vida seja salva. Mas que a gente sabe que não é bem assim que acontece. Por isso, o nosso papel é puxar o freio de mão quando esse tipo de coisa começa a acontecer e encarar toda essa situação com um olhar mais crítico, um olhar mais cirúrgico, buscando não sermos levados pela massa e pela sua forma de acreditar, pela sua forma de pensar, de mitologizar e de fantasiar. Entender o quadro geral, assim como cada item individualmente, perceber as nuances desses movimentos internacionais entre nações. Vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar da lista de clientes de Jeffrey Epstein? Não? Essa lista vai sair nos próximos dias relacionando figuras importantes do governo americano, do cenário político americano, do cenário econômico americano com a pedofilia. Eu aconselho que vocês pesquisem sobre essa notícia da lista de clientes de Epstein, que está sendo totalmente abafada pelas histórias dos discos voadores, dos OVNIs da China. Porque, coincidentemente, os balões começaram a aparecer agora e serem noticiados no mesmo momento em que um trem descarrilhou em Ohio, ocasionando um desastre ambiental catastrófico, em que uma fumaça tóxica alastrou pela cidade inteira, intoxicando toda a cidade, intoxicando as águas próximas, e começou a aparecer meteoros, explosões claras iluminando como o dia, o céu da França. E isso sempre aconteceu, sempre foi noticiado, mas eram aquelas notícias no fim do jornal, em que tudo acontece e depois, olha só, um meteoro foi visto na França, nasceu um panda, boa noite.
Nós somos inundados por informações que elas começam a nos anestesiar de tanta informação que nós temos, é tanto estímulo que o nosso cérebro começa a desligar, diminui essa sensação, esses estímulos. Então, o que a gente consegue absorver é aquilo que está sempre saltando aos nossos olhos. E com tanta coisa acontecendo, a gente começa a buscar um sentido para isso tudo. Porque precisa ter um sentido. Isso precisa fazer sentido. Não pode ser uma coisa ilógica, aleatória, randomizada que está acontecendo no universo. Ainda que as coisas aconteçam dessa forma. Às vezes é aleatório. Às vezes a catástrofe é o movimento da placa tectônica. Não tem muito o que a gente fazer. Às vezes o meteoro vai cair. Às vezes o disco voador vai vir, mas é nesse momento que a gente precisa ter esse freio de mão. É nesse momento que nós precisamos parar, respirar, ver as coisas com esse olhar crítico que eu falei e entender o que de fato está acontecendo na nossa realidade. E procurar, ainda que fantasiamos para podermos aceitar essa realidade, não nos desassociarmos tanto do que é real, para que a gente possa lidar de forma mais natural e mais saudável com tudo que vem acontecendo no nosso mundo. Esse vídeo foi diferente dos vídeos que eu costumo trazer no canal, mas eu sempre quis trazer o livro Um Mito Moderno sobre as Coisas Vistas no Céu do Carl Jung, e eu aproveitei a deixa e trouxe esse vídeo. Eu acho interessantíssimo esse livro e eu aconselho a leitura dele na íntegra, porque ele traz muito sobre toda essa mitologia. Ele faz uma referência muito interessante à simbologia do self com os OVNIs, né? A questão deles serem redondos, a questão deles representarem uma unificação da Terra, né? Do nosso planeta com o cosmos, né? Então toda essa ideia de unificação, de completude, de união. Ele também discorre sobre a mitologia dos OVNIs nos sonhos e sua simbologia nos sonhos. É bem interessante, eu aconselho muito a leitura. A realidade, infelizmente, é um pouco mais banal do que a mídia traz para nós, né, do que a mídia gostaria que fosse, porque, claro, vende mais, né, mas é um pouco mais banal do que nós gostaríamos. Então, nós temos a necessidade de fantasiar, nós temos a necessidade de acreditar em coisas maravilhosas para sair da nossa rotina, para que a nossa própria realidade, para que seja baseada, fundada em alguma coisa. E a fantasia faz parte da nossa natureza e faz parte do que nos faz humanos. Nenhum outro animal do planeta Terra fantasia. Por isso, eu vou encerrar o vídeo de hoje com um trecho de um diálogo de um filme do Terry Pratchett, chamado Hogfather. Esse filme eu não posso disponibilizar ele no vídeo, porque senão eu tomo um strike de direitos autorais. Mas eu vou trazer o diálogo entre a Morte, que é um dos personagens do filme, literalmente a Morte, com a protagonista. E a conversa deles é muito interessante, que eles discorrem sobre fantasia. Ela começa com a protagonista perguntando para ele o que aconteceria se ela tivesse morrido. E a Morte começa a responder a ela: o Sol não teria nascido. E ela questiona o que teria acontecido então. A Morte continua: uma mera bola de gás flamejante teria iluminado o mundo. Ela então pergunta: você está dizendo que os humanos precisam de fantasia para tornar a vida tolerável? Não. Humanos precisam de fantasia para serem humanos. Para serem o lugar onde o anjo caído encontra o macaco em ascensão. Aí a protagonista pergunta: como Hogfather, que é o Papai Noel deles, e a Fada do Dente? Sim. Como prática, você deve começar a acreditar em pequenas mentiras. Ela então pergunta: para que possamos acreditar nas grandes mentiras? E a Morte responde: sim, justiça, misericórdia, dever, esse tipo de coisa. Mas elas não são a mesma coisa, ela argumenta. Você acha que não? Então pegue o universo e o triture até o mais fino pó e passe pela mais fina peneira, e então me mostre um átomo de justiça, uma molécula de misericórdia, e ainda assim você tenta agir como se houvesse alguma ordem ideal no mundo, como se houvesse alguma retidão no universo pela qual ele pode ser julgado. A personagem confusa diz a ele: mas as pessoas precisam acreditar nessas coisas, senão qual o sentido? As pessoas precisam acreditar em coisas que não são verdadeiras. Afinal, de que outra forma elas se tornariam verdade? Fica aí essa reflexão para vocês. Eu aconselho muito assistir o filme completo. É excelente, sensacional. Gosto muito da série de Discworld também, do Terry Pratchett. Tem muita sacada assim, que nos faz pensar.
Muito obrigado por assistir até aqui. Meu nome é Demetrios Mikulis e nos vemos por aí, nesse mundo que não para de girar, ainda que gire de formas catastróficas e muito, muito quente às vezes. Até a próxima.